Olá, aqui é o Abimar Barros do projeto Fogbow falando. Eu vou falar um pouco sobre os componentes do Fogbow, a sua arquitetura e fazer uma pequena demonstração usando o dashboard, que é a interface gráfica do Fogbow. O Fogbow é um conjunto de projetos que permitem a federação, o oportunismo e escalonamento verde, considerando tecnologias de cloud. E no que diz respeito à federação, a nossa motivação é a baixa utilização das pequenas clouds privadas. E a gente percebe que quando há federação dessas clouds privadas, a gente consegue aumentar a utilização geral e, consequentemente, a eficiência de cada uma dessas clouds. Bom, então, o Fogbow permite a federação de várias clouds privadas heterogêneas no sentido de rede de tecnologias, por ser baseado numa arquitetura de plugins, né? E daí a gente consegue suportar diferentes middlers, como OpenNebula, OpenStack. Bom, então a nossa ideia é facilitar a entrada de novos membros da federação por ter a instalação do Fogbow de uma forma muito descomplicada. E a intrusividade é muito baixa, porque a única coisa que a gente espera do administrador da cloud é a criação de um usuário que vai fazer proxy das aquisições remotas, né? Então a arquitetura do Fogbow para um deployment local funciona mais ou menos assim. O Fogbow Manager, que é o que nessa figura ele aparece como Federation Manager, é essa camada de software que funciona em cima da cloud privada. E a camada de plugins é o que varia de um deployment para outro, dependendo da tecnologia de cloud que você está utilizando. Bom, então eu vou falar um pouco de como é o deployment dessa demo que eu vou fazer agora. A gente tem três deployments, três nuvens diferentes. A gente tem uma nuvem com OpenNebula, a gente tem uma nuvem com OpenStack, que é a nuvem da cloud do LST, uma nuvem de produção, e uma nuvem também OpenStack, mas é uma feito deployment através do DevStack, que é a cloud de testes que a gente também usa no nosso laboratório. O Fogbow Dashboard, que é a interface gráfica que a gente vai usar, ela fala com o Fogbow Manager que está em cima desse deployment DevStack. Uma coisa que eu esqueci de falar antes é que os Fogbow Managers eles se encontram através de um componente que a gente chama de Fogbow Rendezvous, que é o serviço de descoberta numa federação Fogbow. Bom, essa aqui é a interface gráfica Fogbow Dashboard. Eu vou fazer login aqui nela. Bom, e aqui a gente consegue ver os conceitos básicos do Fogbow, né? Aqui a gente consegue listar os membros, que é a listagem dos Fogbow Managers que estão na federação, né? Então a gente tem esse Manager Alpha Test, que é o manager que roda em cima do DevStack, o Manager LSD Cloud, que é o manager que roda em cima da cloud de produção do nosso laboratório, e o Manager OpenNebula, que roda em cima de uma instalação OpenNebula. Eu não tenho nenhuma requisição no momento, e vale salientar que a gente tem os dois conceitos de requisições e instâncias, porque dada a nossa infraestrutura, que ela é de um certo ponto oportunista, já que uma requisição ela pode ser atendida por outro manager e ela pode desaparecer uma vez que esse manager cair fora da federação, ou se a gente tiver algum problema de conectividade. Então, ao invés de a gente criar uma instância, a gente cria uma requisição por instância, porque a gente não sabe quando essa requisição vai ser atendida. Então, a gente tem um conceito de requisição e tem um conceito de instância. No Fogbow, a gente não cria instâncias diretamente, mas sim cria requisições. Bom, vou falar um pouco das cotas que a gente tem em cada uma dessas nuvens.
Como eu falei anteriormente, a gente precisa criar um usuário que vai fazer o proxy das requisições remotas. E então, na Cloud OpenNebula, esse usuário pode criar até duas instâncias. Na Cloud de produção do nosso laboratório, esse usuário pode criar até 5 instâncias. E na Cloud que a gente roda o DevStack, esse usuário Fogbowl, ele pode criar até 5 instâncias também, mas uma peculiaridade desse deployment é que a gente vai logar como usuário Fubica nesse manager. Então a gente consegue também criar instâncias como usuário Fubica. Esse usuário pode criar até 3 instâncias. Então, primeiramente eu vou criar essas 3 instâncias, esses 3 requests. Então eu vou colocar 3 aqui. O flavor eu vou usar o Fogbowl Small. A imagem eu só tenho essa imagem que é o Fogbowl Linux x86. E o tipo da requisição, bom, eu tenho dois tipos de requisição, que é o one time. A requisição one time, uma vez que ela ganha a instância e perde essa instância por algum motivo, essa requisição ela é fechada e eu não consigo mais nenhuma instância para ela. No caso da requisição persistente, eu recebo a instância, perco a instância e essa requisição continua tentando conseguir novas instâncias. Então, isso vai depender da natureza da aplicação que você vai rodar em cima do Fogbowl, o tipo de requisição que você vai escolher. Nesse caso, eu vou usar a requisição OneTime e aí eu vou criar os requests. Bom, aqui eu tenho 3 requisições que foram criadas. Elas estão no estado open porque não foi nenhuma instância foi associada a essas requisições. E daí, se eu atualizar, essas 3 requisições foram atendidas e aí eu tenho instâncias para cada uma delas. Se eu clicar aqui no ID, eu consigo ver algumas informações dessa instância. Bom, nesse momento, vamos voltar aqui para o nosso deployment, eu tenho 3 instâncias na cota do meu usuário, que é o usuário Fubica, que é o usuário que eu estou logado. E aí eu vou pedir mais 15 instâncias, porque daí eu vou exercitar tanto a minha execução local com o usuário Fogbowl, mas também as execuções remotas em outros sites, obviamente, também com o usuário Fogbowl. Então, se eu vou pedir mais 15 instâncias, eu espero alocar 5 instâncias na minha cloud local, 5 instâncias na cloud de produção LSD, 2 instâncias nessa cloud OpenNebula e ainda vou ter 3 requisições open no fim das contas. Então vamos lá. Além das 3 que eu tenho, eu vou criar mais 15. Bom, tá aí, eu criei todas essas requisições. Elas estão todas open. Vou atualizar aqui. E aí as requisições vão sendo atendidas pouco a pouco. Bom, nesse momento eu consigo perceber que toda a cota do usuário Fogbowl local foi utilizada, porque eu tenho essas 5 instâncias que foram criadas logo depois. E aqui, essa instância 155 já é uma instância criada na Cloud OpenNebula. Eu consigo diferenciar isso pelo ID, porque esse é o ID local da instância. O OpenNebula incrementa esses IDs, diferentemente do OpenStack. E essa instância aqui já foi uma instância criada na cota do usuário Fogbowl na cloud de produção do LSD. Bom, eu acabei esquecendo de mencionar o serviço de tunelamento reverso que é provido também pelo Fogbowl. Então,
é muito comum a utilização de IPs privados pelas clouds privadas para as instâncias, já que bom, é difícil conseguir IP público. Então, para uma federação, é importante que a gente disponibilize essas instâncias de forma pública, pelo menos entre os membros da federação. Então, o nosso serviço de tunelamento reverso parece muito com um servidor DSSH, mas somente com uma finalidade de criar esses túneis. Então, é possível perceber que nos detalhes eu cliquei aqui nos detalhes de uma das instâncias, e aqui a gente pode ver esse endereço público SSH, que é o endereço em que esse servidor de tunelamento está executando. E daí, se eu me conectar em uma dessas instâncias nesse IP, e nessa porta, eu vou ser redirecionado para aquela instância. Então eu vou colocar aqui o usuário Cirrus, que é o usuário que está configurado nessa imagem. Vou colocar nessa senha. Bom, e aqui eu estou conectado na instância, né? Bom, então, falando sobre o ciclo de vida das requisições, se eu for em uma dessas instâncias e terminá-las, o que eu espero, vamos lá aqui em instâncias e terminar uma delas. Eu espero que a requisição, como ela é uma requisição one time, que ela seja fechada, vá para o estado closed, e que outra requisição seja atendida. Então eu vou terminar essa instância. Ok. E daí, bom, ela foi para o estado closed nesse momento. E daí, uma dessas requisições que estão open, elas vão ser atendidas. Pronto, vê só. Essa requisição que estava open, ela acabou de ser atendida no meu usuário Fubica, né? Já que foi uma das primeiras requisições que eu fiz e eu acabei de matar. E ela acabou de ser atendida. Se eu terminar essa instância, como não há um vínculo forte entre a requisição e a instância ainda pode ser acessível. Bom, essa foi uma pequena demonstração do Fogbowl e do que ele pode fazer. E para saber mais sobre o Fogbowl, você pode acessar fogbowcloud.org. Obrigado.